Sejam φ e psi aplicações lineares de R3 em R3. Suponha que φ é definida por esta igualdade e que psi é definida relativamente à base canónica pela matriz B. O que estão a pedir neste exercício é a matriz da aplicação composta, psi após φ, relativamente à base canónica. Bom, relembrando só o que fizemos nas alíneas anteriores, na linha A fizemos a matriz associada à aplicação φ, que não interessa para este exercício. Na linha B fizemos... portanto, escrevemos a aplicação linear psi, definimos-a, portanto, através de um vetor genérico, um vetor imagem, ok? Eu vou aqui relembrar o que nós fizemos então na linha B. Isto foi feito então na linha B, ok? x1, x2, x3, verificamos. Nós agora até poderemos olhar aqui para a matriz e tirar logo imediatamente. Nós fizemos então x1, fizemos a multiplicação de um vetor qualquer, x1, x2, x3, por a matriz e obtivemos isto, x1. Reparem, estou a olhar para a minha matriz, mais x2, mais 2x3, depois x2, e depois 2x1, menos x2, mais x3, ok? Então, na linha B, nós vimos que a aplicação linear psi seria definida desta forma. Bom, e agora estão a pedir a composta. Para fazer a composta, e é sempre assim quando estamos a falar de composta, convém olhar para a composta desta forma. Portanto, a função composta não é mais do que fazer uma função após a outra. É o que quer dizer este símbolozinho aqui, ok? Psi após φ. Então, ficamos com esta situação. Psi após φ de um elemento qualquer, portanto, x1, x2, x3, será igual a psi de φ, portanto, vou fazer a função psi após fazer a outra. E, portanto, digamos que a função φ entra para dentro da função psi. Ok? Então temos x1, x2, x3. Ok? Aqui. E agora, reparem, nós vamos então tentar simplificar isto. E eu tenho cá em cima no enunciado, até já tenho a imagem da minha aplicação linear φ. Reparem que φ de x1, x2, x3 é igual a x1 menos 2x3, x2, x2 mais x3. Eu posso então substituir aqui esta aplicação, φ de x1, x2, x3, por este vetor. Okay? É igual, posso substituir. Então fico com a aplicação psi de, portanto, x1 menos 2x3, x2, x2 mais x3. Ok? Bom, e ficamos então assim com esta aplicação linear, que agora precisamos ainda descobrir o resultado disto. Mas nós também já conhecemos, reparem que nós já conhecemos a aplicação linear psi. E conhecemos quer através da matriz, quer através da sua escrita em termos de vetor imagem, não é? Bom, então nós poderemos simplesmente olhar aqui para o que é que a nossa função psi faz a um elemento qualquer e aplicar isso a este elemento que nós aqui temos. Então nós verificamos que para um elemento qualquer, x1, x2, x3, ela faz sempre isto. Olha, o x2 mantém, a segunda componente mantém, fica igualzinha. Atenção que não tem de ser sempre x2. O que nós estamos aqui a dizer é que se eu aqui no lugar do x2, portanto, ela mantém, quer dizer que se eu tiver, por exemplo, psi de, agora não interessa aqui, e vou ter aqui, por exemplo, iria ter aqui x2 menos x3 a dividir por 2. E aqui qualquer coisa. Bom, o que eu sei, como aqui estava x2 e ali ficou x2, o que eu sei é que vai manter. Então ali vai ficar x2 menos x3 a dividir por 2. Ok? É esta a interpretação que temos que fazer aqui da nossa aplicação linear. E vamos aplicar aqui agora ao vetor que temos aqui dentro, não é? Bom, isto é fácil de fazer, pode parecer um bocadinho complicado agora ao início, mas vão ver que não tem nada que saber. Reparem, vamos então ver. A primeira componente do meu resultado é sempre o primeiro elemento do vetor origem, mais a segunda componente, mais duas vezes a terceira componente. Reparem que é exatamente isso que eu vou aqui fazer. A primeira componente, que é x1 menos 2x3, é a primeira componente que está aqui dentro, não é? Será o meu x1 aqui. Portanto, ficará x1 menos 2x3, mais a segunda componente, que neste caso é x2, mais duas vezes, e agora reparem, duas vezes, vou colocar um parênteses, a terceira componente, duas vezes o x3, a terceira componente. Mas a minha terceira componente aqui é x2 mais x3, ok?
Portanto, e fecha, acabou. Agora vamos à segunda componente. Bom, a x2 ficou a x2, então aqui, o que eu tenho aqui tem que manter. Neste caso também é x2, mas podia não ser, não é? Mantinha, ficava igualzinho. Então aqui fica x2. E agora vamos à terceira componente. O que é que acontece através da minha aplicação? Fica duas vezes a primeira componente. Então fica duas vezes x1 menos 2x3 menos a segunda componente, portanto, menos, neste caso também é x2, mais a terceira componente, portanto, mais, e vou agora adicionar a terceira componente, que é x2 mais x3. Neste caso não preciso meter um parênteses, porque é mais. Ok. Bom, e agora é uma questão de simplificar. Vamos aqui simplificar as contas. Então fica x1, vamos primeiro tirar os parênteses, menos 2x3, mais x2, mais 2x2, mais 2x3, aqui ficamos com x2, aqui vamos fazer a distributiva, ok? 2x1 menos 4x3 menos x2 mais x2, que vai cortar, mais x3. Pronto, reparem, com este dá logo 0 e aqui vamos já fazer as contas. Bom, vamos então simplificar agora ao máximo. Ora, x1, reparem, menos 2x3 mais 2x3 dá 0. x2 mais 2x2 dá 3x2, ok? Aqui ficamos com o x2 e aqui vai dar 2x1, 2x1. Ora, menos 4x3 mais x3 dá menos 3x3, ok? E temos então assim a nossa função composta, aplicação linear composta, perfeitamente definida. Agora, o que é que falta? Mas agora é simples. Falta fazer a matriz, ok? Porque aqui pede a matriz. Bom, mas nós isso já sabemos como se faz. Vou só aqui mudar de caneta. Eu vou então obter já aqui a matriz no instante e depois explico melhor como é que a fizemos, porque vou fazer da mesma maneira que fiz a linha B ou a linha A para obter a matriz. Não, foi quando fiz a linha A para obter a matriz da função φ, ok? Vamos olhar aqui para os nossos elementos, para a minha imagem da minha aplicação composta e vou escrever por linhas o que eu vejo aqui. Reparem, sendo que aqui é sempre x1, x2, x3. Então vou olhar aqui para a minha imagem e ver qual é que é, na primeira componente, qual é o coeficiente do x1, é 1. O coeficiente do x2 é 3. O coeficiente do x3, não tem lá x3, é 0. Vou olhar para a segunda componente, qual é o coeficiente do x1? É 0 porque não tem x1. Do x2 é 1 e do x3 é 0 porque aqui também não tem x3. Vou olhar para a terceira componente, o coeficiente do x1 é 2, do x2 não tem, é 0 e do x3 é menos 3. E temos então assim a matriz da nossa aplicação linear composta. Como é que surge esta matriz? Só relembrando mais uma vez, para se perceber um pouco melhor, a nossa aplicação linear composta, portanto de R3 em R3 também, está associada a uma determinada matriz, portanto aqui x1, x2, x3, é um vetor coluna sempre, e a nossa matriz iria ajudar a obter as imagens de qualquer objeto desta forma. Nós temos aqui a matriz, que era a matriz que eu estaria à procura, que será esta, que vai multiplicar com o x1, x2, x3 e que permite obter então uma imagem, e esta imagem então dada já a temos, que é então x1 mais 3, x2, x2... Atenção, isto agora é só para reforçar um pouco a ideia de onde é que vêm as coisas, não é? Já está resolvido o exercício, a resposta está dada aqui nesta matriz. Agora, nós temos então que descobrir o elemento que estará aqui, 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 de tal forma que multiplicado com esta coluna vai dar este elemento. Então reparem, que elemento é que eu tenho que ter aqui para multiplicado com x1 vai dar x1. Aqui teria que ser o 1, não é? Que elemento é que eu tenho aqui para multiplicado com x2 ir dar 3x2? Bom, tem que ser então aqui um 3. E para aqui não ter x3, para desaparecer, então aqui tem que ser 0. Reparem, 1 vezes x1 mais 3x2 mais 0x3. Dá então este elemento, ok? E era assim que descobrimos, então, de forma prática, eu fiz logo direto, olhando para aqui, para descobrir então a matriz, tendo a imagem da aplicação linear, então, sempre por este processo. Okay?
ok? Só mais uma dica, e para dar aqui mais uma, digamos, uma opção de cálculo. Eu quando obtive então daqui para aqui, portanto, este passo que eu fiz daqui para aqui, nesta igualdade, pode ser feito desta forma, se quiserem algo mais minucioso, mais justificado, através da matriz B, que é a nossa matriz da aplicação linear psi. Reparem que eu estou aqui a aplicar psi, não é? Então eu poderia fazer simplesmente a multiplicação de B, iriam ver que dava o mesmo, a multiplicação de B por este meu vetor, ok? Colocava então aqui o vetor, x1 menos 2, x3, x2, x2 mais x3. E ao fazer esta multiplicação, tenho aqui a matriz B, não é? Iria obter isto que eu aqui fiz assim de forma um pouco mais prática, não é? Olhando para a construção da aplicação, não apliquei a matriz, mas apliquei, portanto, a imagem da minha aplicação. Bom, a resposta é então esta matriz que aqui está e fica respondido. Até uma próxima!